E aí, pessoal? Então, gente, aquele Wilker Leão, ele foi numa comissão de segurança pública lá na Câmara dos Deputados, é, falando alguma coisa sobre escalada da violência nas universidades. Nossa, será que aconteceu alguma coisa com ele? Realmente eu nem sabia dessa gravidade, eu não sabia que ele tinha ido lá. Né? Agora eu fiquei preocupado e, obviamente, muito curioso, e eu gostaria de compartilhar isso com você. Vamos passar agora a palavra por 10 minutos ao orador Wilker Leão, ex-estudante de História da Universidade de Brasília, expulso por divergência ideológica, está aqui presencialmente e tem 10 minutos aí de fala. Boa tarde. Tá ligado? Boa tarde, quase boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o nosso presidente, deputado Sargento Gonçalves, obrigado pela condução desses trabalhos e também agradecer muito ao convite e ao estabelecimento dessa discussão à deputada Carol Detoni. Fundamental a gente fazer isso. Como é importante a gente se reunir aqui para a gente ter esse tipo de discussão. Também dizer que é uma honra estar ao lado de todos os presentes que estão abrilhantando essa discussão com suas falas, que contextualizam muito bem o cenário do que a gente tem vivido, e agradecer também a todos vocês que eu vejo presentes aqui até agora, que se engajaram para vir aqui, para ficar até quase o final do evento. Tenho certeza que vão acompanhar tudo. Muito obrigado por vocês estarem aqui fazendo parte dessa construção, porque todo grande passo, toda grande vitória começa de alguma forma, e geralmente... Olha, realmente é bem profundo isso que ele falou, né? Bem reflexivo isso, né? Começa de alguma forma, né? As pessoas tendo que se motivar, tendo alguma tomada de ação. Interessante. Realmente começa pequeno e a gente chega longe. E falar sobre isso que a gente está discutindo aqui, que é o avanço da violência no ambiente universitário, nessa comissão e não na comissão de educação, é muito simbólico também, porque a gente está partindo para um nível que essa discussão não vai virar mais apenas educacional, ideológica, ela vai virar de combate ao crime organizado. A gente está indo para... Então a coisa realmente é muito séria. Esse nível, é uma discussão de segurança pública neste nível. A gente está contextualizando casos aqui de violência real, que graças a Deus que o pior não aconteceu no Brasil ainda, mas a gente já viu esse episódio trágico do Charlie Kirk sendo chocante, e pessoas aqui no Brasil, essa galera que a gente está dizendo e factuando que dominou as universidades, comemorando tudo isso, dizendo que ele merecia. Eu tive uma discussão recente na universidade que o professor fala sobre o nosso lado desumanizar, a eles desumanizar os demais, as minorias e afins, sendo que o contexto mais recente é de eles desumanizando uma pessoa, um pai de família, que morreu diante da esposa e da própria filha. Não, mas espera aí. Ele disse que as faculdades estão... ele diz algo como se as faculdades estivessem dominadas. Mas se as faculdades estão dominadas, como ele conseguiu entrar na faculdade dominada? Como ele conseguiu entrar na faculdade? Essa faculdade está dominada. E ele não especificou muito bem. Dominada do quê? E eles relativizam isso como se fosse autorizado. E nos culpam de fazer aquilo que eles efetivamente fazem. Mas quem são eles? Então é preciso que a gente fale nesses termos. Eles estão virando uma quadrilha organizada, um crime organizado dentro das universidades. Eles tomaram, só para vocês já devem saber, mas eu sou ex-estudante de História da Universidade de Brasília por perseguição política, que eu deixei de ser estudante no terceiro semestre, que eu consegui cursar apenas o primeiro. Do segundo em diante, eu fui suspenso, e no terceiro eu fui expulso. Algo recorde. Não acontece com ninguém. A gente vai contextualizar aqui que eles que de fato mereciam ser investigados e expulsos não são. Salvo engano, foi o André aqui que lembrou desse episódio completamente bizarro que foi em 1º de outubro. O Juntos, movimento vinculado ao PSOL. Oh, que coincidência. Ah!
né, lá na Universidade de Brasília, promovendo um evento de distribuição de drogas e desmistificação do uso de drogas na universidade. Não, mas espera aí. Bom, eu estou partindo pelo pressuposto de que ele está se referindo à esquerda, né? Ele está falando da esquerda. Tudo bem, certo? Né? A gente sabe que universidade é um mundo acadêmico. Tá? Eu não estou adentrando aqui na questão se é uma universidade pública ou não, certo? Eu quero adentrar no que se refere a uma universidade, né? Pelo que eu sei, eu nunca nunca entrei numa universidade, apesar de eu ter uma vontade muito grande, mas pelo que eu sei, é justamente na universidade pública que você tem o debate de ideias, que você expõe suas ideias, né? Na universidade pública, você pode trocar ideias com pessoas com as quais você se identifica, mas você também pode fazer isso com pessoas nas quais você não tem muita afinidade, né? E geralmente acontece muito isso. Eu, apesar de nunca ter feito uma universidade, eu fiz escola, né? Eu tenho um ensino médio. E apesar de eu não falar com todas as pessoas no sentido de ter uma intimidade ou um contato maior com todos os alunos, eu, de certa maneira, eu tinha contato com todos. Alguns mais, outros menos. Mas isso é uma coisa que a gente espera em qualquer lugar. Coletivo, principalmente no que se refere à escola ou universidades. Porém, com base nisso, eu gostaria de trazer uma reflexão. Porque se ele viu um pessoal que ele diz que é de esquerda e que ele diz que domina, né, as universidades, estavam fazendo sobre isso, né, em relação às drogas, ao que parece não é nada tão absurdo, pelo que ele relatou aqui, e inclusive eu vou até voltar um pouco para ser mais justo, né? Mas por que ele não reuniu o pessoal da direita para fazer isso, um contraponto, ou propor um debate de ideias em relação ao que eles achavam em relação àquilo, ou pelo menos fazer algo parecido com o que ele está falando que a esquerda faz, no sentido de tentar fazer um outro encontro, só que com uma outra proposta. Olha, aquele pessoal ali daquele lado tá fazendo não sei o quê, mas é que a gente tá aqui no serviço de conscientizar vocês também para pôr o nosso lado. Por que ele não fez isso? Por que ele não mobilizou alunos? Porque se ele diz que está tudo dominado, mas ele tá lá. E pelo que eu tô vendo aqui, parece que não é tão difícil. Se ele conseguiu entrar, outras pessoas também vão conseguir entrar. Eu não sei se eu acho tão coerente dizer que tudo está dominado. Eu não acho que tudo esteja dominado na dimensão que ele está dando aqui. Cadê que alguém está viralizando notícia do evento de distribuição que foi em 1º de outubro, o Juntos, movimento vinculado ao PSOL, que coincidência, né? Lá na Universidade de Brasília, promovendo um evento de distribuição de drogas e desmistificação do uso de drogas na universidade. Mas se estava tendo isso, por que ele não filmou? Porque coisas de drogas... Por que não tirou uma foto? Porque assim, gente, olha, né? Vamos pensar aqui, tá? Vamos pensar aqui. Eu não quero entrar nessa questão de guerra ideológica, né? Porque ele é de direita ou porque ele é de esquerda. Eu só quero refletir aqui. Ele não arrumou problema lá, porque, segundo falaram, ele estava filmando os outros. Mas ele estava só se filmando, não estava necessariamente expondo ou deixando de expor. Então, né? A questão é que eu não quero entrar também nesse detalhe, né? Eu não quero aprofundar muito isso. O que eu quero
né? Que a gente imagine o cenário de que ele fazia isso na sala de aula. Não custava nada ele fazer isso em outros lugares. Para ter prova, entendeu? Porque se ele tinha coragem de fazer isso na sala de aula, na frente de todos, ele poderia simplesmente ser mais discreto, sei lá, registrar aquilo para ter como prova e denunciar, né? Ele poderia fazer isso. Mas ele não fez, né? Então, eu assistindo ele, eu nem conheço ele. O fato de ele ser uma pessoa que viralizou, se tornou uma pessoa pública ou é conhecida entre o meio dele, pra mim não faz muita diferença, porque eu não conheço ele, entendeu? Mesmo que eu seja uma pessoa que simpatize ideologicamente com ele, eu não conheço ele. Entendeu? Eu não conheço ele. Então eu tenho que partir tipo assim, eu tenho que olhar pra ele e pensar, não, ele tá sendo sincero, porque ele tá falando coisas aqui, mesmo não conhecendo ele, então eu tenho que achar que eu não tenho que achar. Eu não conheço ele, entendeu? Eu não posso chegar aqui agora e dizer, olha, tudo que ele tá falando é verdade, pronto. Ele precisa se esforçar mais se ele quiser, por exemplo, me convencer de que isso que ele tá contando realmente é assim, entendeu? Ah, vamos ver o que ele vai dizer aqui. Porque, a princípio, por enquanto, eu não sei, assim, eu acho que ele tá exagerando um pouco. Universidade. Cadê que alguém está viralizando notícias sobre isso, que alguém está sendo investigado, o líder do Juntos está sendo investigado, vai ser expulso, vai ter um processo rigoroso, ou pelo menos um processo administrativo aberto? Nada, zero, não acontece. Mas ele foi lá, ele procurou a reitoria para denunciar, entendeu? É isso que eu tô falando. Porque se ele já na frente de todos, na sala de aula, na frente do professor, na frente de todo mundo, né? Ele parece que não tinha muito medo. Então, assim, tipo, sabe? É só pensar, gente. É só pensar, tá? Acontece. Quando a gente vê casos de violência acontecendo, como aconteceu comigo por algumas vezes, né? Logo que eu entrei na universidade, a Assembleia Antifascista contra o Wilker Leão. Assim, para começar, o que eu fiz de fascista? Questionei o professor em sala de aula com toda a educação do mundo. Começou desse jeito, a fascista contra o Wilker Leão. Quando a gente vê casos de violência acontecendo, como aconteceu comigo por algumas vezes, né? Logo que eu entrei na universidade, a Assembleia Antifascista contra o Wilker Leão. Logo quando ele entrou na universidade, teve uma assembleia contra ele. Assim, para começar, o que eu fiz de fascista? Questionei o professor em sala de aula com toda a educação do mundo. Então não foi logo quando ele entrou, porque ele entrou e ele já questionou e já teve o protesto. As pessoas, não sei, eu acho tudo muito rápido. Eu não acho que ele entrou, começou a filmar e logo na hora do intervalo ali já tinha uma manifestação contra ele. Eu acho que não foi assim. Eu acho que não foi, tá, gente? Mas ele chegou lá, já tinha uma manifestação. Mas assim, ele já era uma pessoa conhecida, né? Então, assim, se ele já tem um nome, né? Que as pessoas popularmente já conhecem, e ele de repente chega lá, é provável que ele possa causar, sim, alguma movimentação. Pode despertar, sim, que algumas pessoas que não gostam dele se manifestem, né? Agora, eu fico muito triste porque ele parece uma pessoa muito isolada lá. Parece que ele não conhece outras pessoas. Pode ser que, de repente, o problema seja ele não conseguir interagir também com as pessoas. Porque a universidade, ele diz que está tomada, mas eu não sei se está tomada desse jeito. Ele está lá, entendeu? Para mim, para a universidade não troço estar tomado, você não consegue entrar. Simples assim. Né? Se o grupo tomou aquilo, é aquele grupo que tomou, acabou, tá tomado. Não é isso? Tomado. Ele não falou parcialmente tomado, ele falou que está tomado. Ou seja, a integralidade daquele lugar está na posse de um grupo.
Só que ele tá lá, entendeu? Então, assim, o fato de ele estar lá já meio que contradiz um pouco o argumento dele. Começou desse jeito. Aí logo já se abriu sindicância. Os estudantes ali, né, super preocupados com o ensino, foram lá para cobrar que o Wilker Leão seja jubilado. Recua, fascista, recua. Tudo aquilo que a gente já está acostumado. O quão ridículo a esquerda é com esses jargões. Começou por ali. Aí me chamam lá. Ipsis literis, hein? Tudo gravado em vídeo. Mais de 1h30 de vídeo. Então, ele tem esse monte de gravação e ele não conseguiu gravar isso que ele falou antes. Dessas coisas que são proibidas, que ele falou que supostamente estariam sendo feitas lá. Entendeu? Então, assim, por que ele não agiu de forma discreta? Não sei, tentou registrar isso. Eu acho que ele tá eu não sei, eu acho que ele tá um pouco isolado lá. E acredito que ele não tenha... Não sei, eu acho que ele pode ter uma dificuldade de ter amizade com pessoas, não sei. Talvez as pessoas de direita lá não se simpatizem com ele, ou ele tem uma dificuldade de fazer amizade com alguém. Pode ser também. Registrado lá no meu canal. Fascista, racista, LGBTfóbico, homofóbico e por aí vai. Tipificações penais que estão sendo imputadas a mim sem eu ser. Qual que é o fato concreto? Ou seja, calúnia. A universidade está investigando? Zero. Isso foi em agosto do ano passado, ou seja, mais de ano. Ninguém foi punido. Gente, desculpa. Mas assim, eu acho, sinceramente, eu não concordo com isso que a esquerda faz de chegar para uma pessoa e ficar botando esses rótulos. Eu, na verdade, eu tô fugindo disso. Eu acho que isso é uma coisa que está atrapalhando, né, a gente de conversar. As pessoas de conversarem. Isso tá tipo sendo prioridade, né? Essa questão do que simplesmente a gente sentar, né, como pessoas adultas, maduras e conversar sobre o Brasil. Aí, como eu contei para vocês, suspensões. Quando eu ia voltar para o terceiro semestre agora, violência contra mim. Mais uma assembleia que eles fizeram ali, eles chamam de assembleia, mas é uma manifestação política, né? Contra a extrema-direita em comemoração à suspensão de Wilker Leão. Aí a gente tinha, nesse dia simbólico também, pena que não dá para colocar foto para vocês, mas rodou muito na internet, muitos de vocês vão se lembrar. Bolsonaro pendurado de cabeça para baixo, torturado, sangrando e sem anistia em cima. Isso numa universidade pública. Como que isso está sendo normalizado? A gente aceita, assim, a gente não aceita porque a gente tenta fazer alguma coisa, né? Mas como que isso não vira ações concretas contra esse tipo de coisa, fomenta a violência de fato por esses extremistas de esquerda? Eu fui expulso de lá mediante violência, cara. Chutado, agredido, assim, aquelas escoriações que sempre são geradas. Só não fui mesmo brutalizado ali, porque o pouco da segurança lá, terceirizada, que ainda gosta de mim, é uma galera do bem ali e que faz o seu trabalho, para além dessa questão de identificação comigo, me protegeu lá e me levou para longe. Aí eu fui deslocado para o batalhão de polícia militar que fica ali perto. Infelizmente, a polícia militar não pode fazer nada. Nada. A gente está também nesse espaço importante aqui para discutir providências. O que a gente pode fazer? É importante, começa assim, como eu disse, tudo começa a partir de um primeiro passo que pode parecer pequeno, mas como que a gente vai adiante? A gente vai adiante se organizando, avançando o dilema de, ao mesmo tempo que a gente precisa estar lá, é perigoso colocar nossos filhos lá dentro. Vamos preparar os nossos filhos para ser luz lá dentro. A gente precisa ofuscar essas trevas que tomaram conta das nossas universidades e a gente não tem mais liberdade. Então eu acho que esse é o passo inicial. Colocar na nossa mente que é preciso estar lá dentro. Preparar os nossos filhos para eles estarem lá dentro. Olha, eu acho isso muito bonito. Eu acho que todo mundo tem que preparar os seus filhos para estarem numa universidade, com certeza. Eu não discordo disso dele, não. Ah, tem que fazer uma universidade melhor? Pô, nada melhor do que você botar o seu filho numa universidade de ensino boa. Com certeza, eu não discordo disso dele, não.
Acho que nesse sentido, acho que ele está certo. Né? Vamos tornar à luz as universidades, vamos botar mais pessoas nas universidades, nossos filhos, os filhos dos nossos amigos, todo mundo em universidade. Isso é maravilhoso. Isso eu não discordo dele, não. Concordo. Todo mundo na universidade, com certeza. O Brasil seria muito melhor, na verdade. Se todo mundo tiver ensino, educação, pô, maravilha, né? Concordo com ele. E, na sequência, a gente precisa, ou concomitantemente, discutir aqui no Congresso, discutir nas assembleias legislativas, projetos de lei para modificar essa realidade, tanto em educação básica, que eles são formados lá dentro, os professores que vão dar aula para ensino fundamental e médio, doutrinar os nossos filhos, não buscar estragá-los, quanto principalmente para lá, a educação superior. Não, mas aí eu não estou entendendo. Ele quer botar os filhos ou não quer botar os filhos? Ele disse que ele quer botar os filhos para tornar a luz onde tem trevas. Mas agora ele está falando que está tudo tomado. Eu não concordo com isso. Eu não acho que está tudo tomado. Eu não acho. Porque se tudo tivesse tomado, nessa dimensão que ele está falando aqui, nossa, eu acho que a realidade que a gente vive seria totalmente diferente. Eu não consigo acreditar nisso, porque se está tudo tomado e as universidades há tempos, parece que há tempos estavam tomadas, eu não sei como é que no governo Bolsonaro ainda continuaram tomadas também, né? Ou não. Ou quando o Bolsonaro entrou, aí não teve isso. Aí Lula voltou, aí voltou isso. Ah, por favor, né? Eu não vou acreditar nisso. Então, assim, né? Então, quer dizer que ou tá tudo tomado ou não tá. Se ele quer botar os filhos dele onde tá tudo tomado, mas agora, eu não sei. Eu já tô perdido já, a verdade é essa. Vamos criar um projeto que permita a polícia fazer ronda ostensiva lá dentro. Ah, estão comercializando droga? Tem um traficante que está comercializando lá, que na lógica do Lula é invertido, né? Mas ainda a nossa legislação trata o tráfico de drogas como um crime que tem rigor da lei e que pode ser ocasionar uma prisão em flagrante. Vamos, Polícia Militar, vamos criar um projeto de lei para a Polícia Militar poder estar lá dentro. Nesse caso que eu estou contando para vocês, fui violentado, retirado de lá mediante violência, deslocado para o BPM lá próximo. Por que ele não tirou foto dessas agressões, não foi no ML, não registrou? Por que ele não processa, não procura um advogado? O que os policiais falaram? A gente, infelizmente, não pode fazer nada. A gente não é autorizado pela nossa própria articulação aqui com o comando a estar dentro da Universidade de Brasília aqui. E de nenhuma universidade federal as polícias são autorizadas a estarem lá dentro. Isso é um absurdo, a gente precisa avançar isso. E o mais importante, acabar com a autonomia pedagógica, educacional, financeira e administrativa das universidades. Por que eu fui expulso dessa forma totalmente arbitrária? Não tem fundamento legal, não tem. E eles estão querendo a todo tempo colocar sigilo sobre isso. Por quê? Porque não tem fundamento nenhum. É com base em acepção subjetiva de mau comportamento. Olha, eu não sei o que acontece lá dentro dessa universidade que ele foi. Eu não faço a mínima ideia. Mas eu não sei. Olha, o que eu conheço de pessoas que filmam aulas e coisas do tipo, que eu vejo, né, em matérias jornalísticas, é o seguinte: o filho filmou, o professor, sei lá, falando qualquer coisa, né? Eu não vou adentrar aqui se é de direita ou esquerda, não é disso que eu tô falando. Mas o que eu vejo é que a criança, o adolescente filma, chega em casa e mostra para os pais, e os pais vão lá tirar satisfação. Olha, pai, vi isso aqui e não gostei. Aí, não sei, vamos supor, né? O pai foi, olhou, não gostou, foi lá tirar satisfação na escola. Beleza? Não é isso que o Wilker Leão faz, né?
O que ele faz é simplesmente filmar, expor e tentar tirar algum tipo de vantagem em cima disso. Não sei se ele tá pensando em ser político para viver, mais um para viver de mamata, né? Não sei, né? Eu acho que ele quer alguma coisa com isso. Acho que aquele vídeo lá do Bolsonaro que fez ele ser projetado, né? Com certeza era aquilo que ele queria, né? Então, eu não sei. Pode ser que ele queira tentar uma vaga, né? Tentar pegar um pessoal aí com essa história que ele tá contando, né? Que é muito importante que você que é de direita preste atenção, né? Vamos ficar atento, certo? Porque você paga o salário desse pessoal, né? Não deixa esse pessoal enrolar você, hein? Ó, vamos ficar atento. Então, assim, né? Eu acho que ele tá exagerando muito. Eu acho que não é isso. Se fosse isso, seria muito evidente. Se tá tudo dominado, seria muito, muito evidente. Vocês compreendem isso? Que uma reitora que é de esquerda pode ter esse pensamento e expulsar um aluno por divergência ideológica. Não tem nenhuma ação concreta que me enquadre no que eles dizem que eu faço, que é fomentar o ódio, violência contra eles. Meu Deus, cita um caso concreto. Toda vez que eu faço essa perguntinha, né, todo mundo dá aquele constrangimento. Porque não tem um fato concreto de eu fomentando, de eu fazendo um ato como esse, e a imprensa fica divulgando esse tipo de absurdo. É loucura. Essa reitora mesmo, ela fez uma nota no dia dessa manifestação que a gente tentou nas semanas seguintes ali fazer uma nossa contra a escalada da extrema-direita na universidade. A gente sequer pôde usar o espaço público, eles trancaram os portões para a gente não acessar o espaço público. Peraí. Poxa, eu tô aqui, pô, sacanagem, o cara é sozinho na universidade, deve ficar muito isolado, né? Pô, vai ver o pessoal da direita que tem na universidade, porque ele diz que tá tudo tomado, tá tudo dominado. Mas ele tá lá dentro. E eu falei, gente, ó, estranho, né? Mas ver, ele não consegue fazer amizade com o pessoal de direita na universidade. E agora ele tá falando que ele tá se reunindo e não pôde fazer os troços que ele se reuniu com as pessoas da universidade. Ou afinal, ele tá isolado, está tudo dominado ou não tá? Né? Vamos pensar aqui. Tá tudo dominado ou não tá? A esquerda dominou as universidades? Não, ele tá lá. Ele é um cara isolado, né? Porque eu cogitei aqui, ele deve ser um cara isolado, não deve ter dificuldade de fazer amizade com o pessoal da direita, mas ele está insistindo em dizer que está tudo dominado. Agora, ele está falando que estava com um grupo de pessoas para fazer um troço e foi impedido. Então tem gente de direita lá. Então tem alguma coisa estranha nessa história que ele está contando. Ele quer enrolar alguém. A minha que não é, porque a minha ele não vai enrolar. Talvez seja você que é de direita e queira votar nele. Ele pode estar querendo te enrolar. Gente, por favor, né? Se tiver tão fácil assim no Brasil, simplesmente uma pessoa que tu não conhece falar qualquer coisa pra tu acreditar, pô, então eu vou virar político também. Né? Então, assim, tem gente lá. Ele tem amizade com esse pessoal. Então ele não faz porque não quer. Ah, a esquerda aqui tá fazendo troço. Ah, não sei o quê. Por que ele não reúne essas pessoas? Ele fala que ele tá proibido. Mas aí fala que tá tudo tomado. Se tá tudo tomado, não era para ter o grupo dele ideológico lá. Entendeu? Mas eles estão lá. Simples assim. Ou é ou não é? Universidade de Brasília, que a esquerda pode fazer manifestação, mas a gente não. Aí, pô, vamos colocar uma tomada ali para o nosso som do lado de fora. Não foi autorizado. Isso é loucura. Como que a gente normaliza esse tipo de coisa? A ex-reitora se filiou ao PT, logo que saiu da reitoria, para ser candidata pelo Partido dos Trabalhadores, em 2026, a deputada federal. E aí você vai me dizer, não, isso daí é viagem, é o espantalho. A galera lá não é de esquerda, a reitora não é de esquerda. Tá aí, no ato que eu disse que tinha... Mas peraí, mas qual o problema? Não entendi. Ela não pode fazer isso? Então eu vou criticar também. Né? Pô, o cara lá
O soldado lá saiu pra virar deputado. Pode isso? Que absurdo. Isso pode, isso não tem problema nenhum. Eu não entendi qual é o problema. É porque ela é de esquerda e ela não pode? Quer dizer que se fosse de direita tava tudo bem. Todo esse simbolismo de violência, o Bolsonaro pendurado, torturado, sem anistia, anticapitalismo, venham participar do curso comunista aqui. Quem que estava lá palestrando? Gente, eu ia adorar um curso comunista. Eu ia adorar aprender e saber sobre isso. Ele tá desprezando isso. Gente, mas a universidade é para isso. Né? Eu não tô falando que tem que doutrinar as pessoas, eu tô falando que, pô, se for para ensinar coisa, ele tá falando do capitalismo, ótimo momento para debater sobre isso. Não, mas agora, ele chega lá como? Ele vai chegar lá, esquerda, direita, aí ele tá fazendo a mesma coisa que o lado que ele tá criticando, entendeu? Aí nem eu vou querer discutir também. Adivinhe, além dos esquerdistas alunos, a reitora. Estamos aqui com a Di que gravou a reitora lá. Então, eu só queria fechar a minha fala dizendo que isso tudo só me motiva a continuar mais forte, não vão me parar, eu só não processei a UNB para voltar ainda, porque eu fiz vestibular tanto para lá e passei para Ciências Sociais e fui proibido por 5 anos de me matricular lá, mas passei para a Estadual de Goiás também, estou lá agora em Formosa, mostrando a realidade de mais uma universidade agora num campo estadual e num município movido pelo agronegócio, onde a gente tem toda uma lógica que até lá a esquerda dominou. Não, a esquerda não dominou. Não dominou porque você está entrando em todas as universidades. Você é um cara que tem um nome. É o Wilker Leão. Olha onde você está, cara, na Câmara dos Deputados. Você está tendo espaço para falar. O seu nome rodou com o troço do Bolsonaro. Você é um cara conhecido e você consegue entrar. Então não está dominado. Não está dominado. Não está. Você tem grupo lá dentro. Você falou, a gente reuniu o grupo, não deixaram a gente fazer não sei o quê. Tudo bem, deixaram, não deixaram, beleza, a gente pode... né? Mas a questão aqui é que você está falando que está tudo dominado. E você está se contradizendo. Não está tudo dominado. Você está lá, você está entrando em um monte de lugar. Eu continuo o trabalho e conclamo todos vocês a continuarem também. Não parem, vamos seguir. Isso daqui é apenas um pequeno ato de algo maior que a gente vai construir e a gente vai resgatar as nossas universidades. Obrigado. Gostaram? Eu acho que no final ele queria isso, né? Acho que ele queria uma atenção. Não sei. Olha, na boa, gente, na boa. Vamos ficar de olho, entendeu? Não importa que lado seja, é direita ou esquerda, vamos ficar de olho. A gente tá pagando, hein? Uma conta cara aí, hein? Muito imposto, custo de vida do Brasil tá alto, né? Então vamos ficar de olho aí, viu, gente? Não é porque o cara diz que é um troço que a gente tem que baixar a cabeça e acreditar, não, hein? Fica de olho aí, que às vezes o cara tá enganando a gente, tá querendo ser esperto. Bom, gente, quero aproveitar aí, se inscreve aí. Eu sempre esqueço de pedir no início, né? Eu já chego aqui, já acho, eu já quero logo fazer. Mas se inscreve aí, gente. Deixa aqui nos comentários aqui o que vocês acharam desse vídeo, o que vocês estão achando, né? Deixa sugestões aí, né? Peço dicas aí. Eu vou gostar muito de ver, porque eu gosto de analisar, né? E se você estiver na faculdade do Wilker Leão, faça amizade com ele, não deixe ele sozinho, não. Tadinho. Acho que ele quer atenção. Acho que no final ele está precisando de uma atenção, de uma proximidade maior nas universidades. Se você é de direita, faça amizade com o Wilker Leão. Então é isso, gente. Valeu.